É o momento de falarmos de Ceará 0, Fluminense 2 e a coisa já começa ruim. Quantas e quantas vezes já falei isso em análises. Antes da bola rolar, na escalação, quando a gente descobre que o Thiago Silva foi poupado pelo tal controle de carga, Samuel Xavier poupado pelo controle de carga, Lúcio Acosta, único jogador com QI elevado nesse time, suspenso. Os principais jogadores fora. Restam ali Fábio, Martinelli, Hércules, suficiente para fazer um bom jogo. Até porque a gente sabia que o Zubeldia manteria aquela panelinha que já estamos habituados de colocar sempre os mesmos jogadores. Então o Fluminense vai a campo, lá no Castelão, com Fábio, Guga, Inácio no lugar do Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, ou Hércules, Martinelli e Lima, que surpresa, né? Canóbio, Serna e John Kennedy. Como é que foi a história do primeiro tempo? O Ceará começa o jogo em cima do Fluminense, e o Fluminense tentando contra-atacar. Eu digo tentando porque não conseguia. No início, praticamente não passava do meio, não trocava 4, 5 passos. Aquela saída de bola do Freitas tenebrosa. O Fluminense, quando tinha a bola, desperdiçava a posse rapidamente. Os dois pontas fazendo aquele joguinho maravilhoso, que a gente já conhece o Serna, então, quebrando a coitada da bola, o Fluminense no marasmo, uma lentidão, e adivinha só, sem criatividade. Quem poderia imaginar? O Ceará mais com a bola, mas basicamente cruzando bola para o Pedro Raul, a torcida do Ceará já não aguenta mais ver. O jogo era ruim demais, gente. Ou uma partida no Rio de Janeiro, quarta-feira passada. Apesar disso, o Fluminense poderia ter aberto o placar num pênalti que o John Kennedy sofreu, né. Ele dá uma simulada na queda, percebe que ele perde contato com a bola, se joga, mas houve o contato por baixo. Mas para o nosso azar, no início da jogada, o Serna, com a mão, faz a falta e aí o árbitro vai no VAR para marcar falta. Ora, se já tinha o lance anterior da origem, para que precisava ir no VAR? O VAR foi acionado para marcar falta. Enfim, mas não dá para reclamar, houve a falta sim. O jogo seguiu uma porcaria, os 2 times não criando nada, o Fluminense menos com a posse, o Guga maltratando a bola, o Freitas também, o Lima se escondendo do jogo, como sempre, Canóbio e Serna fazendo tripulias com a bola, no mau sentido, né, obviamente. O John Kennedy muito isolado, pegando a bola, saindo correndo no meio de todo mundo e perdendo a posse dela, até que aos 37, o Ceará meio que na base do abafa, porque também a diferença do Ceará para o Fluminense é que o Ceará ficar com a bola. Também não aproveitava nenhuma oportunidade. O Ceará chega ao gol através do Sobral, o meio-campista deles. Ele leva para a esquerda, o Guga, ao invés de se aproximar, não, ele cerca, 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 cerca. O Canóbio se aproxima e, ao invés de pressionar junto com o Guga, se afasta. Reparem no posicionamento do Canóbio, postura do Canóbio, que dizem que tem que ser titular porque marca muito. Ele simplesmente abandona a marcação com o Guga, que fica naquela cercadinha dele, que não resolve nada. O Sobral leva para o fundo, o Freitas, adivinha, corta a bola para o meio, e aí o Galeano de peixinho abre o placar. Eu quero que vocês vejam esse lance, é uma pena que eu não posso passar aqui para não tomar strike, mas o Guga sempre marcando mal, sempre deixando ali o Guga deve estar achando que está na pandemia, porque está num distanciamento social. O Guga está sempre na pandemia, porque o distanciamento social para marcar é a marca dele, né? Mas o Canóbio, né, o atacante que marca, ele se destaca porque marca, não marcou, ficou olhando o Sobral levar para o fundo. E, gente, o jogo seguiu sem absolutamente nada. Do lado do Fluminense, erros técnicos em demasia. O Ceará também não fazia um bom jogo, apenas tinha mais a bola. O jogo era ruim. Aos 48 teve um contra-ataque do Ceará, quase que eles fazem o segundo gol através do Pedro Henrique. Ele está na direita, ajeita para a esquerda, chapa, o Fábio defende. O primeiro tempo sofrível, galera, porque não, assim, não surpreende ninguém. Era só olhar para a escalação. O Fluminense vai para o intervalo com 0 chute no gol, algo que é costumeiro. Com o Zubeldia, com o Renato, com o Mano, esse time tem asco a gol, esses atacantes são horrorosos. O time precisando de criatividade, mas o Zubeldia volta com o Lima no segundo tempo. Ele faz 3 mudanças. Ele tira Serna,
René e Hércules, e coloca Keno, Fuentes e Nonato. O primeiro chute a gol sai aos 8 do segundo tempo, com o Freitas. Ele finaliza no meio do gol. O Fluminense melhora na partida. Pelo menos se movimenta um pouco mais do que no primeiro tempo. Chega essa finalização do Freitas, depois teve toque de cabeça do próprio Freitas, que o Canóbio chuta fraco. O Fluminense dava sinais de reação até que a falta de QI se mostrou novamente. Bola enfiada nas costas do Ignacio. Pedro Raul sofre a falta do zagueiro. Eu honestamente achei um pouco exagerado o cartão. Eu não acho que o Pedro Raul estava em condições assim, tão claras para fazer o gol. Ele estava meio que acossado ali. Achei que o árbitro foi rigoroso nesse cartão vermelho. Mas o erro foi, logicamente, a bola nas costas. O Inácio, que é um zagueiro lento, ficou olhando, foi expulso. E complicado, né? No melhor momento da partida do Fluminense, onde o time dava sinais de que reagiria, pelo menos, né, frequentava mais a área do Ceará, a gente tem aí essa expulsão. Mas a expulsão foi decisiva também, né? O Fluminense, que já não jogava nada no primeiro tempo, dava sinais que poderia fazer algo no segundo, morre. Aos 24, após uma bola errada do Lima na saída, Fernandinho carimba a trave. Depois, na sequência, o Canóbio chuta em cima do goleiro, até que sai o gol do Ceará aos 26. O Vina rola para o Pedro Raul, ele limpa, finaliza, a bola desvia em quem? No Freitas. E vai no canto direito do Fábio, sem defesa. O Freitas, sempre bem posicionado, a bola, coitado, sempre toca nele antes de entrar. Deve ser azar, né? Deve ser azar. E aí, com medo de tomar mais gols, o Beldia tira o Lima para botar o Thiago Santos. Imagina, vai vir o terceiro, lógico. O Everaldo tinha entrado antes, é 2-0, jogador a menos, Everaldo em campo, Thiago Santos vai tomar o terceiro. E tomou o terceiro. Né? Após uma canelada do Canóbio, a bola sobra para o Ceará, sai o cruzamento do Mugni, o Pedro Raul sozinho faz o terceiro. Tomar 2 gols do Pedro Raul, que não fazia gol há 10 partidas. Mas foi anulado, porque antes do cruzamento, a bola toca no braço do Mugni e o juiz impugna o lance. E acaba o jogo, depois desse lance, não teve mais nada, 2-0. Resultado merecido, o Ceará constrói o suficiente para ganhar no Fluminense, fez 2-0, fez o terceiro gol que foi anulado, outras 2 bolas na trave, poderia ter sido até mais, mesmo o Ceará sem ter feito um grande jogo. Mas a atuação do Fluminense foi uma das coisas mais nojentas que eu vi em 2025. E olha que ainda temos uma sequência pesada pela frente, vamos enfrentar ninguém menos do que o G4 do Brasileiro na sequência. Tem Mirassol, vamos ter Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, eu não sei se é exatamente essa sequência, o próximo jogo é o Mirassol no Maracanã. No Maracanã a gente jogando bem ou mal costuma ganhar, ou não perder, mas não vai ser fácil. Então, esse nojo que a gente viu neste domingo, ele pode se intensificar com os nossos próximos adversários, são muito melhores do que o Ceará, que aliás, vamos combinar, nesses 2 jogos, o Fluminense, com boa vontade, foi igual ao Ceará. Ganhou no Maracanã por causa de uma cobrança de falta do René, que é o nosso cobrador de falta, é o homem das bolas paradas. Quando o homem das bolas paradas do time de futebol é o René, você vê que tem muita coisa errada. E acaba 2-0. Eu não consigo destacar ninguém nesse jogo, não vi ninguém jogando bem. Eu vi muita gente jogando mal. E aí temos que ressaltar o Guga, né, com seus 4 anos de contrato, vai ter 4 anos para irritar a gente mais ainda. Ele já está desde 2022, 22, 23, 24, 25, vai ficar 26, 27, 28, 29. A gente pode ter 8 anos de Guga fazendo isso que a gente vê. Um lateral que não tem nenhuma valência, não tem nenhuma qualidade, não é um cara que não é um bom passador, não cruza bem, não avança, não é um bom marcador. O Guga é um péssimo jogador, que eu fui contra a chegada dele lá em 2021. Muita gente gostou, né? Ah, o Guga, aquele que jogou, se destacou no Avaí lá em 1830, no Atlético Mineiro, foi legal. Não, eu não achei legal, não, porque eu vi os jogos do Guga no Atlético e sempre foi isso aí. E a tendência é piorar. O Serna, né, não consegue dormir na bola. Que relação conflituosa que esse rapaz tem. Meu Deus do céu. Ele foi convocado para a seleção colombiana, que é uma boa seleção, né? Mas eu não sei se o treinador é um maluco ou faltam pontas na seleção colombiana, no futebol colombiano.
Canóbio, Deus me livre, né, o Canóbio é a 2ª contratação mais cara da história do Fluminense, porque a primeira vai ser o Soteldo, né. Esse em breve vai ser obrigado a comprar esse jogador que já não entra mais, né. O Soteldo tá sendo, relegado por um atacante de 36 anos. O Keno que também não faz nada em campo. Serna, Canóbio, 2 jogadores tristes. O Lima, o que que é o Lima, né, gente? O Lima, o armador que não arma. O Lima não é um bom volante, o Lima não é um bom armador, o Lima não é um bom ponta, o Lima não é nada, o Lima é o Lima, que o Fluminense contratou, em algum momento foi importante, já não é mais, fez aquele golaço, a assistência e aquilo ali acabou. Martinelli e Hércules, abaixo hoje, porque é difícil também, são 2 jogadores de bom nível, né, notas 6, 7 mais ou menos. A dupla de zaga é um troço triste, né, o que que é o Freitas? Assim, a dupla de zaga hoje é a dupla de zaga do futebol peruano, né, vai para o inferno quem contratou esses 2, pagou milhões desses jogadores e quer reeleger o seu mínimo favorito. Ah, cagar no mato, né. É, dá vontade de falar outras coisas aqui, porque o camarada que contrata o Inácio e o Freitas, comprando esses caras, investindo milhões, né, olha, eu não posso nem falar o que eu penso aqui, porque eu vou falando, eu vou me irritando, então é melhor passar de tema. O John Kennedy, todo enrolado, não consegue dialogar com ninguém. Quando a Costa está em campo, sai alguma coisinha. Mas, gente, o Fluminense é isso. O Fluminense tem ali poucas reservas técnicas, o Thiago Silva é uma delas, o Samuel Xavier, o Acosta, o Fábio, acabou. Martinelli e Hércules com boa vontade ali, são bons jogadores. E o restante é uma porcaria. Vão ajudar em alguns momentos, mas na maior parte das vezes vão fazer isso aí que a gente viu. Um 2-0 mentiroso pra cacete, poderia ter sido uma goleada. Imagina você tomar um 3-0 do Ceará, ou 4-0, um adversário sem jogar bem. O Ceará não fez um bom jogo. O Ceará, ele apenas foi melhor do que o Fluminense. Ser melhor do que o Fluminense hoje, para qualquer equipe do futebol mundial, deveria ser uma obrigação. Então, uma partida nojenta, vagabunda, mas aí esse Zubeldia, esse é um Renato Gaúcho que fala espanhol. O Zubeldia, eu já falei aqui, tem vídeo no canal explicando a panela do Fluminense. O Zubeldia não vai resolver esse problema. O Guardiola, se o Mário, o Matheus, se ganhar a eleição contratar, não vai vir aqui e vai deixar de ser paneleiro. Todo treinador que assume o cargo no Fluminense, com essa turma aí do atual presidente, vai se submeter, vai ser subserviente. Não adianta a gente ficar só botando a culpa. É claro que ele tem culpa, claro que o Zubeldia tem culpa. Ele está lá para resolver problemas, não para fazer o que o anterior fazia. Mas, de novo, a diretoria chancela esta porra. A diretoria dá aval para o Lima ser o reserva do Acosta, para o Guga jogar e não o Fidelis. Renovaram por 4 anos com o Guga. Vocês queriam o quê? A diretoria queria que o Guga jogasse. O treinador não vai botar? O treinador vai desafiar o cara que contratou ele? Esqueçam, isso é para qualquer um. Para o Zubeldia, para o Renato, para o João das Quintas, para puta que o pariu. Desculpe o termo, é porque me irrita esse assunto. Porque ficar falando do treinador é igual a gente falar do Everaldo, pô. Ah, o Everaldo ele é ruim, pô. Ele não pediu para ser contratado, caçamba. Foram lá no Bahia, dobraram o salário dele, falou: "Ó, a partir de agora você não vai ser terceiro reserva não, você vai ser titular, pô". O Everaldo, a maior parte de 2025 foi titular, gente. Ah, o Guga não sabe cruzar, pô, renovaram o contrato dele por 4 anos. Foi o Zubeldia que renovou? Foi o Renato que renovou? Foi o Mano Menezes? E se esses caras tivessem pedido? É, não. Renovaram o contrato do Thiago Santos, porra, até o final de 2026, gente. Contra Freitas aí, esse moleque de roça, lá do futebol peruano, essa porcaria de jogador, o cara é titular ao lado do Thiago Silva, um dos maiores zagueiros da história. E a gente vai falar do técnico? Apenas do técnico? Não. O Renato, eu falava e criticava muito, porque o Renato é horroroso. O Zubeldia pode ser horroroso, pode, admito que seja. A contratação dele não fui a favor, não. Não fui, falei: "Eu vou dar o tempo", mas é outro paneleiro e vai vir outro Zubeldia, Zubeldudo, Zubelcacete, vai fazer a mesma coisa, gente. Vamos mirar no alvo certo. O responsável por essa cagada que é o Fluminense se chama Mário Bittencourt e você é sócio.
pense bem, pense bem o que você vai fazer no final de novembro. Essa é a minha análise de Fluminense 0, Ceará 2, Ceará 2, Fluminense 0.